contar um pouco do momento difícil que eu passei, né? Momento adverso e complicado da minha vida. Mas antes disso, eu quero desejar um feliz aniversário ao meu amigo Iraponã. Que Deus continue te abençoando, meu amigo, dando forças, saúde e que você continue essa inspiração para nós, né? Eu hoje me encontro no estado de paraplegia, onde passei por um momento difícil da minha vida, onde dirigia, andava, era independente, e hoje eu vivo na dependência das pessoas, né? E devido a essa situação, eu pensei em tirar minha própria vida, né? Ficava aqui pensando como eu poderia fazer. Cheguei até buscar no Google como se suicidar sem sentir dor. Mas eu agradeço ao meu grande Deus, à minha família e aos meus filhos. E a grandes amigos que num momento difícil como esse, segura a nossa mão e não solta. E quero passar para muitos que se encontram nesse momento que a solução não é essa, de tentar tirar a própria vida. Sigo firme e forte em frente, tenho objetivos, sonhos, e sei que vou realizá-los no tempo de Deus. Então eu venho aqui para passar essa mensagem e dizer que nunca desista, nunca desista. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que o melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu punho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte.
e a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Oh, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. É bonita, é bonita e é bonita. E a vida é bonita, é bonita e é bonita viver. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Setembrando 2022. O Movimento Setembrando surgiu da iniciativa do Instituto Espírita Vida, com a finalidade de criarmos aqui no estado de Pernambuco mais um movimento de luta contra a ideação suicida, que oferecesse, além de palestras como esta, que a gente vai fazer hoje, o abraço acolhedor e a escuta amiga. A partir dessas ações iniciadas lá no dia 15 de setembro de 2018, na Praça do Marco Zero, em Recife, demos início às nossas atividades do Setembrando. Então, eu setembrava, se você setembra, nós setembramos, então estamos todos setembrando este mês, né? Na luta contra a ideação suicida, buscando ajudar as pessoas a saírem dessa porta falsa chamada suicídio, não é verdade? E aí a gente faz isso abraçando, acolhendo, esclarecendo e celebrando a vida. Ali, no dia 15 de setembro de 2018, também iniciamos um outro movimento, que hoje é coordenado pela querida irmã Nani Mendonça, chamado Escutatória de Rua, com um gigantesco trabalho de acolhimento feito pelas meninas que coordenam esse movimento hoje no estado de Pernambuco. Durante a pandemia, tanto o Setembrando, quanto o Instituto Espírita Vida, quanto o Escutatória de Rua, realizaram dezenas de atendimentos, dezenas de pessoas através de videochamada ou mesmo por telefone, com foco nos princípios do Setembrando, acolher, ouvir, esclarecer e consolar as pessoas. Trabalhamos também, nesse período, a convite do nosso amigo Jaime Lopes, do Instituto Vida de Brasília, a formação de uma rede de acolhimento nacional chamada Revivas, Rede Escolha Viver, da qual estamos fazendo hoje parte na coordenação de captação de voluntários. E aí convidamos você a trabalhar conosco também nessa rede de valorização da vida, que é a Revivas. E vamos falar da Revivas no decorrer da nossa palestra, tá certo? E, como disse o nosso super-herói Jonas, nosso querido amigo Jonas, a live de hoje também é especial para mim, porque está sendo realizada num dia também muito especial, 26 de setembro de 2022, há 50 anos, aliás, fazem 50 anos do meu primeiro choro. Então hoje eu também estou completando 50 anos de idade. E aí a gente agradece aos amigos Jonas pelo depoimento, grande depoimento, impactante. Gratidão, Jonas, por nos trazer esse maravilhoso depoimento. E a nossa querida Ana Alves, poetisa, compositora e cantora arretada de boa, pelo carinho em aceitarem o nosso convite para participarem da nossa live. Eu quero deixar aqui também um abraço carinhoso e de gratidão à minha mãezinha querida, Dona Josefa Batista de Andrade, que eu amo muito e que está nos assistindo na noite de hoje, e em nome da qual saúdo a todos vocês e desejo que sejam todos bem-vindos e que possam nos acompanhar com alegria no coração, entendendo quais são os sinais de alerta da ideação suicida que nós vamos tratar no dia de hoje. Vamos falar do suicídio, suas causas, os sinais de alerta e o que fazer
para não entrarmos por essa porta tão falsa e comprometedora que é o suicídio. Falsa porque, como espírita, nós sabemos que ninguém morre. E comprometedora porque aqueles que entram por essa porta sofrerão muito mais do que estão sofrendo agora, porque as consequências virão. Né? Jesus disse que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. E o suicídio é, de certa forma, uma afronta à lei de Deus, que é a lei da vida. Tá certo? Então, hoje nós escolhemos, agradecendo primeiramente a presença de cada um de vocês, nós escolhemos algumas perguntas que foram feitas ao longo desses dias, né, por alguns amigos que foram nos perguntando em alguns grupos, em outras palestras, e nós montamos essa fala de hoje com base em 5 perguntas, 5 questões que a gente vai trabalhar durante toda a palestra, tá? Tentar ser o mais resumido possível, mas prestem atenção, porque hoje nós vamos falar de um tema muito importante, os sinais de alerta do suicídio. Não quer dizer que todas as pessoas que darão esses sinais, elas cometerão suicídio, mas todas as pessoas que tentaram ou que cometeram suicídio deram esses sinais que a gente vai tratar hoje aqui, à luz da doutrina espírita. Então, como primeira pergunta, a gente coloca aqui qual o motivo que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Essa é uma pergunta praxe, né? Todo mundo sempre pergunta para a gente qual o motivo, Irapuanã, que as pessoas buscam suicídio, né? E nós sabemos que são vários os motivos que levam a pessoa à ideação suicida. Porque antes dela cometer o suicídio, ela vem com a ideia primeiro, né? O mais conhecido, claro, é a depressão, que traz em suas raízes, aliás, com raízes profundas, né? Muitas vezes essas raízes vêm de vidas passadas. Como somos espíritos, sabemos que existem as causas atuais e as causas anteriores das aflições. E existem pessoas que têm depressão com raízes profundas em outras vidas, né? Bipolar, pressão bipolar, depressão bipolar, pessoas que precisam utilizar-se de medicamentos, que o problema da depressão é físico, né? E não obsessão. Embora sempre que a gente tem depressão, a gente tem um segundo diagnóstico, que é a obsessão, mas é importante saber que o primeiro e mais conhecido, né, claro, é a depressão, né, que, como já falamos, traz raízes profundas em vidas passadas. E no caso da depressão, demanda, claro, uma atenção até maior de nossa parte, necessitando, inclusive, da intervenção médica, da intervenção psicológica e, claro, naturalmente, da intervenção espiritual, que é importante para o tratamento da depressão. Às vezes as pessoas dizem, mas é somente ir trabalhar que a depressão passa. Nem sempre, gente. Depressão pode ser uma doença orgânica e que a pessoa precisa, sim, de usar os psicotrópicos para poder viver, ter uma vida tranquila, uma vida mais digna, né? Poder ter uma condição de viver em sociedade quando ela começa a ter problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, e a medicação vai ajudar nesses transtornos, tá certo? Então, respondendo à pergunta, né, além da depressão, o que motiva uma pessoa a buscar o suicídio é tão interessante. Normalmente, quando a gente está falando em sala de aula, para nossos alunos, a gente sempre diz que é complicado a gente responder essa questão, né? O que motiva uma pessoa a buscar o suicídio? Porque, na prática, os sintomas nem sempre são visíveis, né? Como é no caso da depressão, que leva a pessoa à ideação suicida. Muitas vezes, os motivos são silenciosos e de difícil identificação. Por exemplo, o abuso físico, o assédio moral, né, de difícil identificação, a não aceitação de si mesmo
Como é que você vai identificar que alguém não está aceitando a si mesmo? Que alguém está sendo abusado fisicamente? Que alguém está recebendo assédio moral? Então, é difícil a gente reconhecer, a gente identificar uma pessoa com ideação suicida. Às vezes, existem outros motivos, que eu costumo dizer, motivos com provas mais pesadas, né? Como uma pessoa, por exemplo, tem uma vida toda estabilizada, toda organizada, agora na pandemia aconteceu com muita gente, e de repente não tem mais emprego. De repente não tem mais como trazer alimentação para casa, saúde para casa, pagar o aluguel, pagar a prestação do carro, do apartamento que comprou. E essa pessoa entra num parafuso tão grande, num desespero tão grande, que ela busca o caminho, essa porta tão falsa do suicídio, né? Então, aquela pessoa que perde alguém importante também é um motivo que pode levar alguém ao suicídio, né? Está na iminência de ser preso. Às vezes a pessoa comete um crime, está às escondidas e é descoberto, e na iminência de ser preso, busca a porta falsa do suicídio. Descobrir, por exemplo, uma doença terminal ou está física como um câncer, por exemplo, né? em um estado bem avançado, ou está fisicamente incapaz em cima de uma cama, ou em uma cadeira de roda, ou por ocasião de algum incidente, de algum acidente, ficou sem a visão, ficou cego, né? Então, são motivos que levam a pessoa a buscar o suicídio. Se submeter a um aborto, por exemplo, é um outro motivo, né? A doutora Lília Peneiro, ela fala muito sobre isso, né? A síndrome pós-aborto, a mulher que comete voluntariamente o aborto, ela pode ser acometida de uma síndrome chamada síndrome pós-aborto, onde ela entra com sentimento de culpa, a, a depressão, onde ela busca a fuga pelo álcool, pelas drogas, e, enfim, com a ideação suicida, busca o suicídio. Então, o aborto é muito grave. É tão grave que diz Silas no livro Ação e Reação, a André Luiz e a Hilário, que uma mulher que voluntariamente machuca o seu sistema genésico perispiritual, ou seja, estraga através do aborto, sofrerá consequências tão graves que poderá ser, de encarnação futura, mãe de outros espíritos criminosos e suicidas que também transformaram, que também deram cabo ao seu corpo, à vida de outras pessoas, e que agora precisa voltar para reconstruir o seu perispírito, nascendo como filho dessas mulheres. E aí a gente vê, não quer dizer que todas são suicidas e criminosos, mas a gente vê as crianças com várias deficiências físicas e mentais surgindo aí no mundo, consequência das suas plantações passadas, né? E a misericórdia de Deus é tão grande que permite que essa mulher que cometeu o aborto, ela possa também servir, né, de instrumento para ajudar esses outros espíritos necessitados, né? Mas a doutora Lília Peneiro fala que o aborto ele traz um transtorno psicológico tão grande para a mulher que ela vem a cometer o suicídio. Então, o aborto também, né, é um motivo para a gente ficar alerta quando a gente vê alguma mocinha, alguma menina, alguma mulher que cometeu o aborto, a gente ficar ligado, né, porque é um dos motivos que leva ao suicídio também no mundo, tá? A gente tem uma ideia, hoje, de acordo com a ONU, existe legalizado em clínica limpa, bem organizada, 25 milhões de abortos realizados por ano. Para cada aborto realizado numa clínica bem limpinha, deve ter aí mais um aborto que não é legalizado, né? Ou seja, vamos pensar aí que por ano 50 milhões de abortos são realizados no mundo. É muita violência contra a criança, não é não? E também contra a mulher que sofre as consequências do aborto. Então, tudo isso pode ser a gota d'água para a busca do suicídio. E, como a gente costuma dizer, na maioria das vezes, o desencadeamento é devido a 4 pilares, tá, gente? É devido à vergonha, é devido ao desespero, é devido ao remorso, é devido à opressão. Falei 4, né? Mas são 5, na verdade. A opressão
e ao medo. As pessoas, às vezes, por vergonha, pelo que fez de errado, acaba tirando a vida. As pessoas, às vezes, por desespero, por ter feito algo de errado e estar na iminência de ser preso, etc., também tira a própria vida. Às vezes, pelo remorso de ter feito algo de errado no passado, e aí o remorso é a matriz da obsessão, de acordo com Manuel Filomeno de Miranda, no livro Grilhões Partidos. Né? Manuel Filomeno de Miranda fala disso, que o remorso é a matriz da obsessão. Né? Às vezes, a pessoa comete o suicídio por causa da opressão, aquela criança que, vamos usar a criança aqui como exemplo, né? Que ela os pais querem que tire nota boa, nota boa, nota boa, nota boa, e a criança não consegue tirar, e a criança chega em casa naquele dia com uma nota ruim, né? Sabe que vai apanhar, por exemplo, e acaba cometendo suicídio. E há muitos casos de suicídio de criança, né? Como eu falei, um motivo também do medo. As pessoas com medo de ser preso, medo de não ser aceito na sociedade. Essas pessoas, por causa desses 5 itens, buscam, desencadeiam nelas a ideação suicida. Ok? Então, vale a gente lembrar que, nesse caso, principalmente no caso da depressão, é importante a gente perceber que isso é um período de muito estresse, né? Quando a gente tem uma pessoa com a ideação suicida em casa ou na família, é um período de estresse e demanda maior atenção de quem está pertinho, sabe? Demanda cuidados mesmo. Então, a gente precisa, de fato, estar mais próximo dessas pessoas, tá? Então, a gente precisa entender sempre que uma pessoa que está com ideação suicida ou que tentou o suicídio não são pessoas que estão com, como se diz aí popularmente, que fala, né, com fricotes ou com meias ou com invenções. São questões reais que precisam ser levadas a sério, tá? E aí, para a gente dar sequência nessa nossa fala, a gente vai aqui para a segunda pergunta, que é tão importante quanto a primeira, né? Que é qual o motivo que leva uma pessoa a cometer o suicídio. A gente tem aqui a segunda pergunta, que foi feita por uma amiga lá de Jaboatão, né, em Pernambuco. Como identificar uma pessoa com ideação suicida? Opa, essa é uma pergunta importante. Como identificar uma pessoa com ideação suicida? E aí você pode fazer essa verificação aí na sua casa, na vizinhança, na escola, entre os seus amigos, colegas, vizinhos, parentes, saber reconhecer os diferentes sinais de alerta. Gente, é importante que a gente veja, isso é notório, né? O número de casos de suicídio tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, inclusive entre crianças e adolescentes. Então, como todos os problemas de saúde, seja ele físico ou mental, dão sinais de alerta, né? A pessoa que vai cometer o suicídio, ela também dá sinais de alerta. Então, pessoa com a ideação suicida, ela dá 2 tipos de sinais, tá? São os sinais verbais e sinais comportamentais, antes de cometerem o ato que causará mais sofrimento a si mesmo, no plano espiritual, e aos outros que o amam, né, e que o perderam através do suicídio, e que fica se perguntando, onde foi que eu falhei? Por que eu não percebi esses sinais? Né? Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer, gente, é entender, é reconhecer quais são os sinais de alerta que a pessoa que vai cometer o suicídio ela dá. Não quer dizer, repito, que todos os sinais que eu vou falar aqui signifique que a pessoa vai cometer o suicídio. Mas quero dizer que todas as pessoas que cometeram o suicídio deram esses sinais de alerta. Então, é importante que a gente observe aquelas pessoas que costumam falar, verbalizar, né? Quero me matar, quero morrer, vou cometer o suicídio. Isso é um sinal clássico verbal, né? Isso é um sinal clássico, está bem claro aí que a pessoa está querendo se matar, está buscando aí, está com a ideação suicida.
E aí muita gente não dá a devida atenção, achando que a pessoa não está falando a verdade, tem aquele ditado que quem fala não faz, né? É o que se diz por aí. Então, só faz falar, mas não come, não vai fazer. Esquenta não, gente, é só fala, é só conversa mole, como se diz aqui em Pernambuco, né? Quando a pessoa diz que está tá querendo morrer, que vai cometer o suicídio. Então, é conversa mole dela, né? Conversa mole não. Então, quando uma pessoa fala, estou muito cansada, não quero continuar, eu nem deveria ter nascido. Sabe, fulano, ninguém, se eu morresse, acho que ninguém sentiria falta de mim. Eu até percebo que nessa casa, por exemplo, eu tenho sido um fardo para as pessoas. Isso, dito isoladamente, a gente costuma dar pouca atenção, ou quase nenhuma atenção, né? A gente sempre leva num tom de brincadeira, de gozação, de achismo, de que isso não vai acontecer. Mas, junto com outros sinais e situações que eu já falei anteriormente, né? A pessoa está desempregada, perdeu alguém que ama, por exemplo. Então, junto com outros sinais e situações, precisa ser visto com um olhar bem diferenciado. Eu vou pedir desculpa a vocês, porque a gente está fazendo essa live ao vivo, né? E aí, o apartamento, moramos aqui no apartamento, tem cachorro latindo, tem vizinho puxando roupa. Então, tá aquela coisa de live, que a gente já sabe, né? É ao vivo mesmo, e ao vivo acontecem muitas coisas, né? Mas vamos focar aqui no nosso tema central, né? O suicídio e seus sinais de alerta. Então, a gente precisa entender, aliás, é uma pergunta que eu sempre faço, né? E quais são esses outros sinais? Geralmente, gente, depois do sinal verbal, né? Geralmente, depois do sinal verbal, ou em conjunto mesmo com os sinais verbais, a pessoa começa a dar sinais comportamentais. Ora, olha os sinais verbais que eu tinha falado antes, né? Eu não sou mais querido, ninguém me ama, eu não tenho mais vontade de viver, eu estou muito sem vontade mesmo de trabalhar e tal. São sinais verbais, tá? E a pessoa começa a dar, porque aí é onde a gente começa a se preocupar, né? Quando a pessoa começa a dar sinais verbais, teve situações que ocorreram na vida dela que abalou, ela começa a dar sinais verbais e começa a dar sinais comportamentais. Por exemplo, um sinal comportamental, a pessoa que fica se isolando, né? Ela deixa de ir à escola, à faculdade, deixa de ir ao cursinho, deixa de ir ao futebol, ao jogo, né? Não sente vontade mais de ir ao trabalho, falta ao trabalho com regularidade, por exemplo. Então, isso é um sinal de isolamento, é preciso observar, tá? Eu vou passar rápido os sinais, porque como a live vai estar gravada, vocês podem voltar e anotar esses sinais, tá? O segundo sinal é o desinteresse. De repente, a pessoa deixa de fazer aquelas atividades que ela gostava de fazer tanto. Como jogar bola, por exemplo. O cara gostava de jogar bola todo final de semana, ia bater sua bolinha e, de repente, ele está no cantinho ali. Opa, tem alguma coisa diferente, né? A mulher gostava de passear e, de repente, ela não sai mais com as amigas. Está desinteressada. Então, é um sinal importante para a gente observar, tá? Terceiro sinal, tem ausência ou diminui o autocuidado. Imagina as mulheres, hein, que são vaidosas. De repente, ela para de fazer e pintar as unhas, de pentear o cabelo. O rapaz acorda de manhã e nem sequer toma banho, nem escova os dentes. Ou seja, diminui ou tem ausência de autocuidado. Então, isso é importante, é um sinal importante para a gente observar, né, se a pessoa está com ideação suicida ou terá ideação suicida. Quarto, a pessoa come mais ou come menos do que o usual. Então, aquela pessoa que comia pouquinho, ela passa a ter ansiedade e quer comer mais. E aquela pessoa que já comia muito, ela passa a não querer mais comer. Ela se isola, né? Está isolada, não cuida mais de si, ela está descuidada está com a sua autoestima baixa. Então, ela começa também a não se alimentar direito, né?
a mudança na questão do sono, né? Se a pessoa tinha insônia, ela passa a dormir mais, ou se a pessoa dormia muito, agora passa a ter insônia. Isso são sinais comportamentais, tá? Ela fala em morte, e não somente fala em morte, ela toma providência de despedida. Já viu aquelas pessoas que fazem carta, que ligam para os parentes, ou que escrevem lá, ó, na internet frases dizendo que está querendo morrer, que não deveria existir, que não é mais ninguém. Isso a gente já viu aí, inclusive em pessoas famosas, né, acontecer aí na televisão, e é real, gente. Então, o 8º, tem crise de choro frequente. Então, uma pessoa que frequentemente está com crise de choro, ela está com algum problema psicológico, né? Tem tristeza profunda. Então, se ela está com tristeza profunda, ela com certeza está com algum problema de depressão. Isso é um sinal clássico aí de que a pessoa pode estar com ideação suicida. Ela fala muito em culpa ou remorso, sem explicar o motivo, algo que fez de errado em algum momento da vida, em algum momento daquele momento que ela está passando ali. Ela fala muito que se sente culpada, que tem remorso, sem explicar o motivo pelo qual ela tem remorso, ou ela tem culpa, ou mesmo explicando. São sinais de alerta que a gente precisa levar em consideração, né? Muitos desses, que é o nosso 10º sinal, muitos desses comunicam isso, os sinais de alerta, nas redes sociais, como eu falei anteriormente, né? E escreve lá, dizendo do que está sentindo. E aí a gente precisa observar, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, né? Deve observar os que estão ao teu redor. Como é que eles estão postando na internet? Como é que eles estão se posicionando na internet? Para a gente saber se estão dando algum sinal comportamental de suicídio, né? Então, esse seria o 10º sinal que eu trouxe aqui. Tem muito mais, gente, muito mais sinais, mas esses são os principais que a gente buscou trazer aqui, para que vocês entendessem aí um pouquinho daquilo que é importante a gente saber, né? Enquanto leigo, principalmente, como identificar os sinais, né? E, no geral, os sinais verbais associados aos sinais comportamentais pode mostrar que a pessoa está, com toda certeza, em risco. Mas, como eu falei, tudo depende de muitas variantes, como já citei antes, né? Às vezes a pessoa está dando esses sinais, mas ela não está interessada em buscar a saída comprometedora, abrir essa porta comprometedora que é a porta do suicídio, né? Então, a gente vai passar aqui para a nossa terceira pergunta. E a terceira pergunta é: e no caso de crianças e adolescentes? Dão os mesmos sinais? Dão sinais diferentes? Como é que é no caso das crianças e adolescentes? Elas trazem as mesmas expressões, os mesmos fundamentos, os mesmos sinais comportamentais e verbais que os adultos? Sim, sim, com certeza. Eu acrescento, no caso da criança e do adolescente, que a própria condição de pessoa em situação de desenvolvimento, né, em sua construção subjetiva, no seu processo mesmo de construção do sujeito, a criança ela exige, de fato, ações que possam apoiá-la nessa fase, né, e que contribuam, claro, para a prevenção da ideação suicida. Eu costumo orientar sempre os pais que devam levar suas crianças, independente de se elas têm ideação suicida, se elas são ditas normais ou não, né? Todas são normais. Nós precisamos criar o hábito da terapia. Então, a criança ela precisa já começar desde cedo, né? Para 7 anos, 8 anos, 7 anos, já começar a frequentar a terapia, né? Terapia de família, levar para o psicólogo, a conversa, os pais acompanhando, é sempre importante, porque vai chegar a adolescência e é o momento dos conflitos, né? O adolescente está cheio de conflitos e tudo em grau superlativo. Então, é esse o momento que, se ela estiver falando, se você estiver entendendo, se a criança ou se o adolescente estiver tendo espaço para expor os seus problemas, ela não vai ter a ideação suicida. Então, os sinais de alerta,
em crianças e adolescentes são basicamente os mesmos dos adultos, né? Mas é importante a gente levar em consideração também se a criança tem, por exemplo, o histórico de tentativa de suicídio ou autoagressão. Gente, eu espero não estar sendo muito rápido na palestra, mas é porque o assunto é tão grande e tão extenso que eu precisava resumir um assunto em 3 horas em 40 minutos. Tá? Então, a criança tem histórico de tentativa de suicídio ou automutilação, ela tem esse histórico. Se ela tem esse histórico, você tem que estar atentos, porque ela tem sim, e são outros sinais que a criança dá, né, comportamentais de ideação suicida. Ela tem histórico de algum transtorno mental, a própria criança, se ela tiver histórico, também ela está dentro dessa linha de risco aí da ideação suicida. Né? Criança que, por algum defeito físico, sofre bullying na escola, ou até mesmo cyberbullying, né, na internet, a gente tem que estar ligado nessas crianças, porque elas estão em risco também da ideação suicida. Se essa criança tem na sua família, né, se existe violência familiar, pai que bate mãe, mãe que bate no pai, confusões dentro de casa, essa criança ela pode ter, né, não quer dizer que ela tenha, mas ela pode ter propensão à ideação suicida, né? Principalmente crianças que têm histórico de abuso sexual. Então, essas crianças, elas têm mais propensão ao suicídio, sim, quando ela é abusada sexualmente, né? Se ela tem alguém que já se suicidou na família, às vezes alguém que era o herói da família, aliás, o pai ou a mãe, que são os heróis dos filhos, que buscou o caminho falso do suicídio, né? Ela tem um histórico de suicídio em casa, então ela é, sim, potencialmente uma criança com ideação, que pode ter ideação suicida. Uma criança que tem também baixo autoestima, o adulto também, né? Mas a gente está falando aqui da criança, baixa autoestima, ela também, por esse motivo, pode buscar o caminho falso do suicídio, porque vem na cabeça dela a ideação suicida. E para fechar aqui, né, essa questão dos sinais de alerta em criança, se a criança faz uso de maconha, de crack ou de outras drogas, fatalmente essa criança ela terá muitos problemas, e por ter muitos problemas sociais, né, da família e sociais, ela pode sim, aliás, ela já está se suicidando, né, o suicídio inconsciente no uso da maconha, do crack, né? Isso é importante que a gente observe nas nossas crianças, nesses comportamentos, né? Um comportamento muito comum de quem se automutila é o vestimento, o vestuário, né? Normalmente as crianças botam um capuz na cabeça, uma blusa. Aqui no Nordeste, em Pernambuco, por exemplo, como é quente, né? Eu falo Nordeste como um todo. O litoral nordestino é muito quente, já o interior do Nordeste é mais frio à noite, mas o litoral é muito quente de dia e de noite. Então, a criança que tem uma camisa de manga comprida tem alguma coisa errada. É preciso observar essa criança. Está usando um moletom lá, um blusão, ao meio-dia. Precisa observar o bracinho dessa criança se ela não está se automutilando, né? Então, é importante que a gente se ligue também nesses detalhes quando se trata de criança, né? O adulto ele é mais direto, mas a criança é mais sutil. A questão da ideação suicida, ela demora um pouquinho mais do que o adulto. O adulto, principalmente o homem, que se suicida mais do que as mulheres, pensa e já faz, né? Por impulso masculino, que já é do homem mesmo, né? Do macho, esse impulso, então já pensa e faz. A mulher já pensa um pouquinho mais antes de fazer, né? E a criança demora mais a processar a ideação suicida, mas processa e suicida-se também, né? Então, nós vamos para a quarta e penúltima pergunta. E como podemos ajudar a uma pessoa com ideação suicida? Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que está com ideação suicida? Eu costumo sempre dizer que uma grande coisa que a gente pode fazer é estar mais atento às pessoas que estão ao nosso redor. Ter esse olhar, essa percepção de que alguém não está bem, né? A gente está sempre preocupado com o outro. Observar os sinais de alerta que a gente já citou aqui, né?
se aproximar de fato, né? Se colocar à disposição para ouvir, para acolher, para consolar, para esclarecer. Ora, o Espiritismo é uma doutrina maravilhosa porque a doutrina espírita é o consolador prometido, né? Porque o Espiritismo acolhe, o Espiritismo consola, o Espiritismo esclarece. Então, se você é espírita, você precisa ter isso na sua cabeça, né? Observar os sinais de alerta e chegar junto, olha, puxar para você, acolher, tá? Ouvir a pessoa, né? Consolar ela, esclarecer sobre as consequências que pode levar, né, quando a pessoa busca essa porta falsa que é o suicídio. Então, levar a palavra do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, ou mesmo dentro da crença daquela pessoa, né? Muitas vezes eu falo com pessoas que são católicas, são evangélicas, e a gente não vai tratar do Espiritismo. Mas aqui nós estamos tratando com espíritas, né? Ou pelo menos com pessoas que estão dispostas a ouvir a ideia espírita, né? Então, a gente precisa levar a doutrina de Jesus, a luz do Espiritismo, a essas pessoas, né? Mas, acima de tudo, procurar entender o que está levando ela a ter aquela ideação suicida. Às vezes a pessoa está com fome, às vezes a pessoa está grávida e vai ser posta para fora de casa. E aí você pode resolver, você pode ajudar se você ouvir, se você der um pouquinho do seu tempo, né, da caridade, para ajudar essa pessoa. Às vezes a pessoa acabou de perder o emprego, acabou de perder alguém que amava e está ali chorando. Se você se coloca à disposição, você tem como ajudar, tem como direcionar essa pessoa, né, à luz do Evangelho de Jesus, tá certo? E eu lembro que ainda que existem diversos grupos de apoio a nível nacional, a exemplo do CVV, através do número 188, 188, que é o número do CVV, para aquelas pessoas que precisam da ajuda, da escuta amiga, né? Que quer falar, precisa falar, a gente pode indicar, a gente pode até ligar, ajudar a pessoa a fazer esses contatos, né? E a nossa Revivas, né? A Rede Escolha Viver. Estamos ainda em estado embrionário, né? Nascemos o ano passado, e a gente embrionário não, nós nascemos o ano passado, né? Estamos nesse processo aí de construção da rede. Convidamos cada um de vocês a participar da rede Revivas, né? A rede Escolha Viver. É só colocar lá na internet ou no Instagram e procurar Revivas, Rede Escolha Viver, e você vai poder ser um dos nossos voluntários dessa rede nacional, né, em defesa da vida. Esses dois canais, o CVV e a Revivas, do qual nós representamos como coordenador de captação de voluntários, né, por isso que a gente está falando aqui da Revivas, que você faça parte desse trabalho nosso. Temos cursos, de vez em quando a gente está abrindo os cursos para ensinar, para orientar como atender, como consolar, como esclarecer. Então, você se inscreve com a gente e vem fazer parte, né, desse trabalho tão maravilhoso, que não é espírita, tá? Embora esteja recheado de espíritas, tem muitos católicos, evangélicos, muita gente que quer ajudar, né, e que fazem parte da rede Escolha Viver, da Revivas. Então, tanto a Revivas como o CVV, gente, não vai resolver, de fato, a problemática da ideação suicida, tá? A Revivas e o CVV agem como uma porta de entrada de acolhimento e de apoio. Claro que tem hora que a gente consegue dar algumas soluções, né? Mas é preciso que a gente lembre que são portas emergenciais e que é preciso dar continuidade no fortalecimento da valorização da vida, encaminhando essas pessoas à psicanálise, ao psicólogo, ao psiquiatra, conforme seja o caso, a gente precisa ir encaminhando as pessoas, né? A gente vai ajudando, nem sempre dá para ajudar o tempo todo e nem sempre a gente sabe as técnicas corretas para ajudar. E nem sempre aquela pessoa precisa somente do ouvido, ela precisa da medicação também. E aí é preciso que ela seja acompanhada por um psiquiatra, né? Então, para a gente dar continuidade, né, e partir para a nossa próxima pergunta, eu quero dizer que todos nós sabemos disso, né? Ninguém quer se matar. Na prática, ninguém quer se matar. Na verdade, a pessoa ela quer fugir do problema. E o suicídio, como já falamos, é uma porta falsa, porque ninguém morre.
Então, a gente precisa ver qual é o problema da pessoa para ajudá-la a dar solução. Então, se você tem alguém dando esses sinais de alerta que a gente falou aqui, ou você mesmo tem percebido em você alguns sinais de ideação suicida, aí a gente diz assim, ó, fala conosco, né? Toda a tratativa que você tiver conosco, da Revivas, será sigilosa, tá? A Revivas, a Rede Escolha Viver, vai tratar você com todo o sigilo, todas as suas informações são sigilosas, né? Ninguém vai estar tratando, levando o teu nome para um canto para o outro, vai tratar sigilosamente, como o CVV também, através do número 188, vai fazer contigo. Então, se você tem alguém que está dando esses sinais, ou você mesmo, é preciso encaminhar para essas ajudas, tá certo? Porque a gente não pode deixar a pessoa solta, senão ela acaba com a ideação suicida, aquela ideia que vem, ela reprime, chega um momento que ela se compraz com aquela ideia obsessiva e acaba com esse plug mental, muitas vezes, dos obsessores, dos espíritos inimigos dela, do passado, né? Ela acaba cometendo o suicídio, tá certo? E aí nós vamos já partindo para o finalzinho da nossa live, né? Acho que já tomei um tempo grande aí. É a quinta pergunta, né? A quinta pergunta é: e qual a solução para esse problema tão grave? Aí a resposta vai ser mais longa um pouquinho, né? De fato, qual a solução para esses problemas tão graves que acometem a sociedade, né? Hoje a gente sabe que temos mais de 1 milhão de pessoas aí se suicidando no mundo, né? Depois da pandemia era cerca de 800 mil, aumentou um pouquinho. Nós devemos ter aí em torno de 1 milhão de pessoas por ano buscando a porta falsa do suicídio. Maria de Nazaré, a nossa querida protetora daquelas pessoas que se suicidam, né? A Legião de Maria tem tido muito trabalho para recolher essas almas que desencarnam através da porta falsa, que é o suicídio. Bom, antes de falar, né, da solução, eu quero dizer para vocês que Jesus, ele já falava, né? Já está predito lá no sermão profético de Jesus, em Mateus 24, 25. Quem puder, leia, né? Para poder entender. Lá Jesus diz uma frase bem interessante que eu uso muito. Ele fala, naqueles dias, que são os dias atuais, nos últimos dias, ai das grávidas. Né? E quando ele diz ai das grávidas, eu ficava pensando antigamente, por que as grávidas vão sofrer? E ele diz o seguinte, no sermão profético, né? Quando a abominação da desolação estiver no lugar santo, chegou o fim. Chegou o fim dessa nova era, né? De expiação e prova para o mundo de regeneração. E nós estamos vivenciando isso nesse momento. Imaginem vocês que o lugar santo, qual é o lugar mais santo na cabeça de vocês que existe? Israel? A igreja? A casa? O centro espírita? O mar? A floresta? Qual é o lugar mais santo? Nós temos um amigo aqui em Pernambuco, o doutor Estevão Rios, ginecologista, obstetra, que ele disse que a única nave que é capaz de trazer o espírito do plano espiritual para o plano físico é a nave materna. Então, o lugar mais santo que existe é o útero, é a barriga da mamãezinha, é o útero materno. Então, quando Jesus diz que quando a abominação da desolação estiver no lugar santo, aí chegará o fim, a gente está vendo que neste momento, hoje, se você perguntar na internet, abortômetro, você verá quantos abortos são feitos por dia. No ano, gente, são realizados mais de 25 milhões de abortos legais no mundo. E as pessoas querem legalizar o aborto no Brasil, né? Por qualquer motivo, se mata a criança no ventre materno. Então é preciso que a gente reflita sobre isso. A violência campeia na Terra, né? E a síndrome após o aborto, como eu falei, né? A drogadição, a culpa profunda no coração, a depressão, a ideação suicida, vem tudo atrás nessa corda de caranguejo, né? Para nós que somos espíritos, é importante a gente lembrar que lá em Obras Póstumas, no capítulo chamado Regeneração da Humanidade,
ele diz o seguinte, que os acontecimentos atuais da violência, da violenta loucura humana, né, contra a vida, e esse aumento de suicídio contra a vida, quando eu falo, em todos os sentidos, né, assassinato, que é o aborto também, mas o aborto aí, às portas do nosso país, né, e o aumento do suicídio, principalmente em crianças, lá em Obras Póstumas, no capítulo Regeneração da Humanidade, quem puder leia, fala sobre o suicídio em crianças. E é profético, gente, é impressionante, é profético mesmo, porque nessa carta, em Obras Póstumas, é dito o seguinte: quando vocês saberão quando chegou o momento de fato da transição, quando tiver um aumento substancial do suicídio, que é o que está acontecendo hoje, e eles falam assim, principalmente entre crianças, e isso a gente tem visto de 7 anos para cá, o aumento substancial de suicídio, de tentativa de suicídio, de ação suicida entre crianças. Então, está lá em Obras Póstumas, o Espiritismo falando sobre isso. Então, qual é a solução para essa situação? É difícil falar da solução, mas, de certa forma, é fácil falar. Porque eu tenho uma palestra que eu venho falando sempre, e aqui eu quero repetir, né? A solução é a educação com a espiritualidade. Para a gente encerrar a nossa fala, né? Está faltando em casa, nas casas, está faltando mesmo, é o exemplo de honra, está faltando o exemplo de ética, o exemplo de superação, está faltando o exemplo de cristandade, a falta do evangelho-terapia. O evangelho-terapia não é somente ler o evangelho de manhã, de tarde, de noite, não. É a vivência da moral cristã, é a vivência de Jesus em casa. A gente está deixando isso, na verdade, a gente está terceirizando isso para babá, para os avós, para alguém que a gente contrata para tomar conta. Terceirizando para a creche, né? A gente não veste mais a nossa criança, não dá mais a comida para a criança, não tem um momento com a criança para educar com espiritualidade, né? A gente quase não tem mais tempo. E quando tem tempo, senta-se à mesa para olhar o celular. Veja que coisa impressionante, né? Então, a educação moral foram substituídas pelos programinhas de entretenimento de celular. A família tradicional, e isso é muito grave, essa questão do celular, né? A família tradicional, por exemplo, ela tem sido, aos poucos, substituída, né? Mas não foi construído um modelo de conduta moral para o novo padrão familiar. E aí, o utilitarismo tomou conta das nossas vidas, né? E aí, se não serve mais, a gente descarta. E aí, quando a gente descarta o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho está vendo isso, vai descartar a gente também. Então, precisamos combater esse materialismo moderno. A gente precisa educar para a espiritualidade, educar nossas crianças com espiritualidade. Então, me parece que na prática, ficou cada um por si, na maioria dos lares, né? E ninguém sabe muito bem o seu lugar, o seu papel. Quase não se ensina educação moral e espiritualidade às crianças, nem respeito aos nossos idosos. Eu quero aproveitar e indicar para vocês 2 livros, tá, de extrema importância para a educação social. Educação social. Vou repetir, para a educação social dos espíritas. São 2 livros. Um chama-se Constelação Familiar, de Joana de Ângelo. Lá ela coloca cada um no seu devido lugar e fala a função de cada ente da família. Joana de Ângelo fala muito bem sobre isso. E o outro é Conduta Espírita, de André Luiz. Esses 2 livros são fundamentais para a gente transformar, ajudar a educar socialmente os nossos filhos, porque os nossos filhos fazem parte da família, que é a célula máter da sociedade. Se a família estiver doente, minha gente, a sociedade vai estar doente. Então, na minha humilde opinião, é urgente reeducarmos os adultos, mas é mais urgente ainda educarmos as nossas crianças e adolescentes com espiritualidade, trazendo Jesus
para o círculo da conversa, criando o hábito da oração, que a gente não faz isso. Quase as famílias não fazem mais oração, né? E o hábito da oração e da meditação. A gente não faz reflexão em nosso meio familiar. Não reúne a família para fazer oração e fazer uma reflexão sobre a vida, sobre as coisas, sobre as questões da sociedade, sobre as questões da relação humana. A gente precisa criar esse hábito, né? E aí passa pela terapia, levar as crianças para criar o hábito da terapia. Isso é importantíssimo, minha gente. Levar para a evangelização infantil, participar com as crianças da evangelização infantil, não é somente soltar lá para se livrar e assistir a reunião pública, não. A gente precisa participar também, né? E aí, parafraseando Emmanuel, não é nem parafraseando, mas vamos dizer que sim, né? Quando ele diz assim, criança evangelizada hoje é homem de bem amanhã, eu costumo dizer que, concordando com ele, né? Mas acrescentando também que criança evangelizada e fortalecida por uma família equilibrada que tem hábitos de oração, que tem hábitos de evangelização, que tem hábitos de moralização, de moralidade, que tem hábitos de meditação, de reflexão. Essa criança, diante das vicissitudes da vida, né, diante dos problemas que vão surgir, diante das dores, das angústias, ela recorrerá a Jesus e nunca ao suicídio. E para você, meu irmão e minha irmã, que por um motivo ou outro está passando pelas dificuldades impostas pela lei de causa e efeito, as dores, né? Eu agora passei há um tempo atrás por uma dificuldade bem pesada, né? E estamos nos recuperando ainda. Então, você que está passando por essas dificuldades impostas pela lei de causa e efeito, porque a plantação ela é livre, mas a colheita é obrigatória, então se a gente é a causa, a gente vai sofrer os efeitos dessa causa, vamos ter que responder e consertar o que a gente fez, refazer caminhos. Então, se você está sendo provado nesse momento, está sentindo dores, está na expiação, está na prova, portanto, em sofrimento, nesses últimos tempos em que a Terra passa pelos abalos das mudanças necessárias de mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração, onde o mal ainda campeia em busca de vitimizar pessoas como eu, como você, através da falsa porta do suicídio, né? Que a gente nunca tem essas ideias na nossa cabeça. É falsa porque ninguém morre, de verdade, só adia-se e alimenta a dor, né? A sua dor e a dor de todos aqueles que você vai deixar em sofrimento com um ato que não trará solução de forma alguma. O Espiritismo diz para você, em nome de Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu não vos deixarei órfão, disse Jesus. Enviarei o Consolador, que vos esclarecerá tudo quanto eu não pude esclarecer naquele momento. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que vem esclarecer, na época certa, que a vida continua após a morte. O Espiritismo é a doutrina que acolhe os corações aflitos, que consola de todas as dores e esclarece os porquês das nossas tristezas e alegrias da vida, dando o caminho leve e apaziguando a nossa alma. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando te sentires angustiados, culpados, abatidos, abalados, achando-se sem saída, além de buscar apoio terapêutico em grupos como a nossa rede, como a Revivas, como o CVV, né, como a nossa rede Escolha Viver, venha também estudar conosco em nossa casa espírita, procure uma casa espírita, estude, porque aqui, na casa espírita, aqui, meus queridos, você encontrará as respostas, o caminho da paz, do amor, da educação e da espiritualidade real. Vamos orar? Fechemos os nossos olhos, levemos nosso pensamento ao nosso Pai Celestial e para que possamos dizer do fundo do nosso coração: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, Tu, Senhor, que és a fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor,
embora a miséria amarga do pranto dos nossos erros, neste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Na imensidão do caminho, na noite mais tormentosa, nós sabemos que é a vossa fonte generosa que jamais secará. Dai-nos a tua paz, ampara-nos a esperança, e que seja para o teu coração a cada dia o nosso primeiro pensamento de amor. E por tua bondade, Senhor, a nossa alegria de viver. Que Deus nos abençoe. Oi! Olá, minha gente. Aqui fala Santana, o cantador. E queria cantar uma musiquinha pra vocês, pra esse projeto tão bonito que vocês estão assistindo agora. Preservação da vida. Eu sei que a estrada é longa e tudo tem um fim, mas eu te peço, não chores por mim. Eu te prometo, voltarei um dia. Eu vou seguir a minha sina de bom cantador, rezando a oração que você me ensinou, no embalo da canção que já me fez dormir. E aí, nas estradas da vida por onde eu andar, nos becos e avenidas do meu caminhar, pra sempre, minha mãe, eu vou lembrar de ti. Mãe, eu nunca esquecerei teu carinho, tua fé, mas a vida é complicada, você sabe como é. Mas se um dia vem o outro, a gente cresce, o mundo obriga. Se eu pudesse eu voltaria, mãe, de novo pra tua barriga. A gente cria asa, depois que vira passarinho quer voar, as pernas pelo mundo, o coração no lar, nos braços da saudade tenta ser feliz. A gente cria asa, depois que vira passarinho quer voar, as pernas pelo mundo, o coração no lar, nos braços da saudade tenta ser feliz. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que o melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu punho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida
como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Oh, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. É bonita, é bonita e é bonita. E a vida é bonita e é bonita viver.